Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje o papo é sobre mudar, sobre se desfazer, sobre ter a coragem de largar o que a gente acredita piamente e dizer: talvez eu estivesse errado e tudo bem. Eu tava ouvindo esses dias Raul Seixas, porque não sei se vocês viram, agora tem uma série do Raul Seixas, né, no Globoplay. E eu achei muito interessante essa série, né? Eu gosto de biografias, eu acho que é bem rico, assim, quando você tem contato com a história do outro e como ele chegou onde ele chegou, quais foram os desafios, obstáculos, enfim. E aí, eu tava vendo essa minissérie, e no decorrer dessa minissérie, tocou uma música dele que eu já tinha ouvido outras vezes, claro, mas me deu um start diferente quando eu ouvi. E ele fala assim: prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Como ele falou isso, e em meio a coisas que eu estou vivendo, eu falei assim: gente, é isso. É bonito ver a mudança, ver a pessoa se tornar corajosa a ponto de falar que não, isso não é mais o que eu penso. Mudar é humano, faz parte do ser humano. E não só o ser humano em si, mas a vida, igual, por exemplo, a gente viu o Big Bang, a gente não, né, cara, a gente não viu o Big Bang, mas a gente sabe da história, né, que teve um caos e que esse caos se transformou e que nessa transformação originou-se espécies novas, um novo começo, um novo recomeço, mudanças, enfim. Aí entra essa questão de a mudança ela é necessária, sabe? E ao mesmo tempo, falando nesse quesito mais assim, da pessoa mesmo, eu achei isso muito interessante, porque quantas vezes você mesmo já jurou que você nunca faria algo e hoje você se vê fazendo esse algo? Ou então, quantas vezes você criticou um estilo de vida, ou, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, cada um tem a sua forma de ver e viver, né? Mas pensa aí uma vez que você criticou algum estilo de vida, uma crença, um jeito de pensar, e hoje você vê que talvez era só imaturidade, que você não tinha as informações, que talvez poderia ser até uma certa ignorância, que é a ignorância ou que é a falta do saber. Então, ou até medo, orgulho, medo talvez por não, se você falasse algo que você não concordasse ou que você concordasse, enfim, talvez o grupo no qual você queria ser inserido na época não te aceitaria ou você seria julgado. Eu fiquei bem reflexiva por causa disso, porque, cara, já teve medo. Quem nunca, né, já teve medo de mudar de ideia e ser julgado por isso? Na escola, velho, isso acontece muito na escola. Às vezes você tem uma opinião, mas só que você vê que a maioria tem outra opinião. Aí você pensa, nossa, se eu falar qual é a minha real opinião, o que as pessoas vão achar? Ou às vezes você até fala assim, ah, não tenho opinião ainda. Algo assim para você não dizer nem que você concorda, nem que você discorda. Meio que você fica assim num posicionamento em cima do muro. E ao mesmo tempo, você não quer ter aquela sensação, né, de como se você estivesse traindo você internamente. Quando você começa a pensar diferente, as coisas mudam um pouco. E não é do dia para a noite, tipo, ah, hoje eu penso isso, amanhã eu não vou pensar mais. É às vezes assim, é uma maturidade mesmo que vai crescendo e acontecendo. Até mesmo comida, vamos pensar em comida. Eu lembro que eu simplesmente odiava abacate. Assim, o cheiro eu achava muito ruim, a textura, as combinações que as pessoas faziam, que comia com
com açúcar, sabe? Partia no meio, tirava ali aquele caroço e tal, e comia com açúcar, ou comia com leite em pó, aquele trem dá uma ânsia. Assim, sinceramente, na época eu achava assim terrível. E às vezes eu chegava da escola, assim, estudava de tarde, chegava da escola e tinha uma jarra de suco verde dentro da geladeira. Eu ficava assim, ai, graças a Deus, um suco detox, sabe aquele suco refrescante, assim, de hortelã, você já pensa que é, tipo assim. Aí eu pegava a jarra, era vitamina de abacate, velho. Não, mas eu ficava tão triste, frustrada porque não era o suco detox que eu queria. Mas enfim, não gostava de jeito nenhum. A vida inteira, não gostava. Aí, tem uns 3 anos atrás, mais ou menos, o Homer, que é o meu atual namorado, ele fez pra mim um iogurte com fruta, sabe aquilo? Enfim, eu pensei, vou fazer pra você. Obrigada e tal. Ele foi lá, fez e trouxe. Aí quando ele trouxe, eu vi que tinha abacate. E eu posso falar que é meio chato, né? A gente chegar e falar, tipo, nossa, não gosto, tal, desculpa, eu não gosto de abacate, tal. Eu fiquei assim, meio sem graça de falar isso. Porque, cara, a pessoa fez pra você ali e tal, né? Boa vontade. É meio, a pessoa meio chatinho, né? A pessoa falar que não gosta de tal coisa e tal. Enfim, eu me abri a experimentar. Eu falei assim, tá, vou experimentar, mas se dá aquela travada, não tem como, né, gente? A gente não pode também querer, né, fazer uma coisa só pra agradar o outro. Tem um limiar aí entre você e o outro, né? E aí eu lembro que eu pensei, vou me abrir, vou comer. Se eu, tipo, travar, aí eu vou falar assim, olha, infelizmente não vai descer, não gosto de abacate. Enfim, eu ia falar assim. E vocês acreditam que não tinha gosto de abacate? Não sei lá o que que ele fez, não sei se é uma mistura de várias coisas lá. Tinha iogurte, tinha granola, tinha banana, castanhas, aqueles nuts, né? Tinha aquela coisa assim, tinha também whey. Enfim, eu acho que misturou tudo. Não senti o gosto de abacate. Aí eu falei assim, olha, gente, será que meu paladar está mudando? Ou será que nesse quesito aqui em obséquio eu não me importei? Enfim, passou um tempo, ele fez guacamole. Nunca tinha comido, até porque eu não gostava de abacate. E ele fez o guacamole, eu falei assim, aquele dia deu, porque meio que tava misturado ali com várias outras coisas, e pode ser que, né, agora um desse trava também. E eu meio que pensei no mesmo raciocínio, se, tipo, eu vou experimentar, mas se travar, eu não vou comer, entendeu? Gente, e eu amei guacamole, vocês acreditam? Nossa, eu achei uma combinação, assim, perfeita, limão, sal, não tem gosto de abacate mesmo, que é gosto, sei lá, acho que na minha cabeça tinha um cheiro ruim. Enfim, não sei dizer, mas não tinha isso quando eu comi, sabe? Aí eu gostei, tipo assim, atualmente eu não como abacate assim, tipo, igual das vezes que eu falei ali. Ainda não tive esse avanço, digamos assim, de comer, tipo, como as pessoas comem, né? Com açúcar, com leite em pó ou vitamina. Tipo, esses três eu não comi ainda. Basicamente só guacamole e no iogurte com frutas. Então, assim, eu achei. E na salada também. Teve um dia que eu comi na salada. Olha, você vê que avanço, gente. É um pedaço mesmo, né? Quando você come um pedaço de abacate, assim. Comi na salada. Também já comi no pão de forma guacamole. Não é guacamole, é só o abacate amassadinho e um ovo por cima. E assim, muito bom também. É que você põe um salzinho, você meio que corta o gosto, assim. Mas eu gostei. Mas essas três outras formas de comer abacate eu ainda não comi. Então, quero dizer que hoje eu posso falar que eu mudei de opinião. Eu tinha uma opinião de que abacate era muito ruim e hoje eu sei de receitas que o abacate é bom pra mim, que eu gosto, entende? Então, essa foi a minha história com o abacate. Mas voltando ao assunto também, né, de mudar e se adaptar e mudar de ideia, mudar de opinião. Eu lembro de amigas minhas na escola que falavam que não ia acreditar em alguma coisa e hoje acredita. Que até mesmo de exercício físico, pessoas já falaram comigo que, tipo, não.
exercício físico nada a ver e tal, não faz sentido, não precisa. Tipo, eu nunca vou entrar numa academia. Sabe umas coisas assim que eu já ouvi? E hoje a pessoa é super na academia, sabe? Eu não tô julgando o fato da pessoa ter mudado de ideia ou de opinião, não é isso? É quão bonito é ver a pessoa mudando de ideia, mudando de opinião para melhor, né? Você vê que a ideia que ela tinha antes não era uma ideia boa assim para o corpo, para a vida, para o longo prazo. Eu gosto de ver isso e eu tenho observado isso. E parece por você observar, várias coisas vai aparecendo para você. Igual, tipo, eu já estava observando, aí eu escutei essa música do Raul Seixas e deu esse despertar de novo. Às vezes também, o que eu pensei aqui, que pode ser alguma crença de infância também que você acreditou quando era criança. Igual eu tinha uma crença de que todos os cachorros iriam me atacar. Independente de qual tipo de cachorro que fosse, eles iam me atacar. E tratei isso em terapia e percebi que, na verdade, não era bem assim. Era uma crença que eu tinha, acreditei nisso quando eu era pequena, porque realmente, né, quando você é pequena e dependendo também do cachorro, é uma ameaça sim, mas eu ultrapassei essa barreira do racional do medo, entende? Do cachorro. Então eu tratei isso. E eu lembro das pessoas, quando eu estava tendo um ataque, assim, porque um cachorro estava se aproximando, que as pessoas falavam: não, ele não vai fazer nada, olha para a cara dele, vê como é que ele é bonzinho, pega nele. Então, assim, as pessoas tentavam me mostrar que, tipo, aquele medo estava sendo irracional. Mas é um processo, né? Eu não conseguia acreditar no que as pessoas estavam falando. Eu precisava experienciar isso. Eu precisava de ter um entendimento maior para que aquilo saísse de mim. Então, assim, busquei esse entendimento e hoje não tenho mais medo de cachorro. É lógico que, tipo, se vier um pitbull perto de mim, eu vou ficar um pouco receosa, analisar um pouco as expressões dele, as intenções, sabe? É lógico que o medo, ele é algo que te protege, né? E é algo primitivo que deixou a gente sobreviver, né? Ao longo do tempo. Mas tem esse limiar. Hoje eu consigo separar as coisas através do conhecimento que eu obtive e muita terapia. Então, assim, eu acho interessante ver quando essas coisas acontecem, sabe? Quando não é algo forçado, é algo que realmente você vê ali um processo da pessoa de dentro para fora mesmo. E até mesmo, tipo, de pessoas que falam assim: nunca mais vou voltar com fulano de tal, nunca vou ter filho, nunca vou casar, nunca vou ter uma família, sabe aquilo? Várias pessoas ao longo do caminho vão falando isso com a gente e comigo, por exemplo, falou. E hoje a pessoa é casada, a pessoa tem filho, e tudo bem, mas é isso, sabe? Da maturidade, da gente falar coisas que a gente só não tinha maturidade na época pra digerir. Às vezes a gente ainda tem alguns argumentos que a gente segue fielmente, mas que tudo bem se um dia mudar para melhor, né? E quando não é para melhor, também é meio ruim. Eu lembro que eu convivi com pessoas que mudaram demais pelo lado ruim. Pessoas conviveram com pessoas que parece que modificaram a forma como ela pensava, o ambiente, né? O ambiente ele faz com que isso aconteça. E é muito desconfortável quando você vê esse processo de mudança de mentalidade, que ao seu ver é um processo de mudança de mentalidade retrógrado. Quando você vê que a pessoa não está avançando, ela está indo para trás. Ela está andando para trás e às vezes você tenta avisar para a pessoa, mas por vezes
Eu me cobrei de por que você não avisou fulano? Tipo, mesmo avisando, por que essa pessoa não me escutou? E eu cheguei à conclusão de que as pessoas elas precisam de passar por aquela experiência para evoluírem. Não adianta você à frente falar com a pessoa o que você tá vendo ou que você já viu acontecer com outras pessoas. Não adianta você alertar quando a pessoa não tá naquele momento para ouvir, sabe? E, e isso, de certa forma, é frustrante para quem vê, mas ao mesmo tempo você tem que respeitar o processo do outro. Lá na frente, a pessoa vai voltar, talvez, e tem um mosquito aqui que tá me irritando. Quando eu achar ele, eu vou fritar ele na minha raquete. É frustrante, de certa forma, porque você pensa, nossa, a pessoa poderia ter me escutado antes e não passaria por isso. Mas ao mesmo tempo poderia ser que a pessoa não tivesse aprendido só te escutando. Ela precisava de passar por aquela experiência, experienciar aquilo, sentir a dor desse processo, porque a gente aprende, né, de duas formas, ou com a dor ou com o amor. E, e vem esse desconforto de às vezes você precisar de afastar daquela pessoa, porque ela começou a mudar a um passo que você não consegue mais conviver com aquela pessoa. Ou ela tomou atitudes de que você não aceita, não acredita, não aprova, não está dentro dos seus valores, aquela ação, aquela atitude da pessoa. Então acaba que você tem que se afastar para preservar os seus valores. Então existe esse desconforto quando a pessoa muda de uma forma que não encaixa com você. Ou talvez não que encaixe, mas que você não entende. Às vezes a pessoa toma umas atitudes que você não entende e que às vezes para preservar o que você sente, o que você acha, você afasta. Aí às vezes eu penso numa analogia para fazer sobre isso, porque mudar de ideia às vezes é como trocar de roupa ou trocar de um estilo. Algumas vezes você nunca mais vai usar e outras vezes você vai voltar a usar. Então, assim, pensa o estilo que a gente tinha quando a gente ia para aula. Hoje, se eu fosse para aula, escola e tal, eu não ia com o jeito que eu ia, sabe? Então, assim, a gente mudar de ideia é isso, é mudar de roupa praticamente, mudar de estilo de roupa. Hoje eu tenho um estilo de roupa totalmente diferente do que eu tinha 3, 4 anos atrás. Não que, tipo, lá, quando eu tinha 3, 4 anos atrás era ruim e hoje é bom, não é isso. Mas que teve essa mudança. Mudei de estilo, mudei de ideia, mudei de. Ah, eu quero uma roupa mais confortável do que uma roupa extremamente colada. Então, assim, eu mudei de estilo. E antes, não. Quem usava roupa muito solta, pra mim, era desleixada. E hoje eu sei que é um conforto e um luxo a pessoa vestir uma roupa confortável, uma roupa oversize, que, né, tá maior que o seu número. Essas pequenas mudanças de opiniões que vai modificando como você é hoje, se tornando quem você é hoje. Até mesmo corte de cabelo. Então, eu nunca imaginaria eu na escola, faculdade, ou enfim, universidade, ou ensino médio, tendo um cabelo curto e cacheado. Isso não era uma questão. Era cabelo liso, pranchado, a franja aqui tampando toda a testa, o estilo que eu tinha na época. A- Tampando toda a testa, e tipo, esse fato da franja ficar tampando a testa e eu tô toda hora ali arrumando, causava acne na testa, muitas acnes, porque não, o calor e tal, suor. E na época eu achava lindo, entendeu? Hoje, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu não usaria esse estilo mais, entendeu? Então, assim, quando a gente vai modificando as ideias que a gente. Eu lembro, gente, que eu acordava de manhã. E aí, não, acho que essa época eu estudava de tarde, sei lá. Aí meu cabelo era. Aí eu gostava de usar meu cabelo natural às vezes,
Mas aí tinha um estilo que era o seguinte: você lavava o cabelo, você separava a franja, assim, a franja você não mexia, deixava intacta. Você lavava o cabelo e passava tipo, acho que era gelatina no cabelo, pra ficar meio cacheado, ou às vezes ficava um estilo mais natural, cacheadinho, meio ondulado, porque o cabelo ele vai modificando também, né? Então, assim, eu lembro que ele era meio ondulado, mas não cacheava. E aí, na parte na franja, a gente pranchava aqui assim, ó, pá, pá, pá. Ficava, tipo, super liso e às vezes até espigado. E a gente pranchava, ficava aquela coisa bem reta aqui assim. E às vezes o estilo era pegar essa franja, deixar ela aqui retona e fazer um rabo com o cabelo cacheado e tal, e a franja aqui assim, super lisa. Ai, meu Deus, os estilos da vida, né? Que a gente vai tendo ao longo da vida. Enfim, hoje eu não tenho mais, eu nunca mais farei isso, gente. Que ridículo. Nunca mais farei isso. Ai, ai. Mas é legal ver isso, desfazer de uma ideia, sabe? Como, tipo, jogar um tênis velho fora, modificar todas as suas roupas, jogar fora que você não tá usando. Entrou uma roupa nova, tem que sair alguma, sabe? Manter ali um guarda-roupa que tenha seu estilo e que não tenha excesso, sabe? É como se fosse a nossa mente, as nossas mudanças, as nossas opiniões. Entra uma coisa, sai outra, ou acrescenta, mas não fica ocupando tanto volume e espaço, sabe? A gente tenta remanejar as nossas opiniões assim. Nem falar em tênis, lembrei aqui de uma humilhação gratuita sobre tênis que eu acabei de lembrar. Eu tinha um tênis da Nike de academia. Eu adorava o tênis e tipo, Nike, né, gente, é muito bom. E eu tinha esse tênis, eu ganhei de presente e eu adorava, adorava ele. Usava na academia, usava para caminhar, usava para ir para aula. Ele era super versátil, eu usava ele sempre. E aí, eu usei ele tipo uns 3 anos. Ele tava bom ainda. Mas aí eu percebi, eu tava na faculdade. Eu lembro que eu acho que era o primeiro ano de faculdade. E aí eu percebi, sentada assim no sol, assim, conversando com as amigas, assim, na hora daquela pausa. Aí eu fiquei sentada assim, olhando pro meu pé, assim, a gente ficava sentado no chão, na escada lá, para tomar um sol. É onde que tinha um sol na época, lá na faculdade. E aí eu sentada, olhando assim, meu pé, olhava para baixo, assim, via meu pé, normal, normal, tipo, só me pegando o sol. Mas aí, na hora que eu fiquei olhando meu pé, eu fiquei assim, engraçado, gente. Falei alto. Sabe quando você pensa alto? Engraçado, gente. Um tênis tá furando a pontinha. Sabe a pontinha do seu dedão? Quando o seu dedão atinge ali a ponta final do tênis. Um tênis estava furando e o outro não. Mas eu falei isso alto. Aí meus amigos falaram, Jéssica, realmente. Eu falei assim, é engraçado. Por que será? Será que eu faço mais força com um pé do que o outro? Eu fiquei tentando raciocinar por que isso acontecia. Tava acontecendo, né? Aí eu fiquei ali e tal. Aí eu comecei a medir meu pé. Talvez é porque eu tava, né, não tava colocando o pé da mesma forma, ou enfim, eu tava tentando ver se um pé meu forçava mais que o outro. E até que eu fui ver e eu coloquei o meu pé, tipo, bem certinho mesmo assim. E eu vi levemente que um pé tava um pouco mais para frente do que o outro. Mesmo ele estando no mesmo limite, sabe? Na parte de trás eu tava, tipo, encostado na parede, ou seja, eles estavam no mesmo limite. E um pé tava na frente do outro. Eu falei assim, gente, o que será que tá acontecendo? Um pé tá na frente do outro, tipo assim, e é o mesmo tênis? Foi aí, gente, que eu olhei e vi que um pé era 36 e o outro 37. O que tava furado era 36 e eu calço 37. Gente, pausa, porque, tipo assim, é muita humilhação. Eu usar o tênis por 3 anos e cada um de um número.
Gente, como que eu nunca vi isso, cara? Nossa, depois desse dia. Nesse dia a gente riu tanto, mas tanto no sol lá na faculdade. Eu fiquei assim, gente, como que pode? Eu tô com um pé de um, pé de outro há 3 anos. Nunca percebi. Eu fico imaginando na loja que eu comprei, eles devem ter lá os pés trocados também. Porque eu comprei o pé trocado. Por que que eu nunca vi isso, gente? Por que que eu nunca vi isso? Esse é uma boa analogia, assim, para crença errada, que a gente carrega esses hábitos antigos, carrega esses tênis antigos. Se você não parar para ver direito mesmo, talvez eu teria o tênis até hoje. Oh, meu Deus, que humilhação. Então, assim, às vezes a gente se apega, mas depois a gente vê que nem fazia sentido. Você já teve, assim, alguma recaída de opinião? Mudou e depois voltou atrás, mudou de opinião de novo, depois voltou. Enfim, e não sou só eu que acho isso. A ciência, ela tem estudado sobre como a gente fica mudando de opinião e por que isso é tão difícil. Porque quando eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei, gente, será que é só eu que penso sobre isso? Ou será que tem algum estudo que fala sobre isso? E aí eu fui procurar. Eu achei um artigo da Nature Scientist Reports, publicado em 2024, que mostra que as crenças fazem parte da nossa identidade, são e essas crenças são as mais difíceis de mudar. E tem até um evento que eu fui que ele fala sobre isso, que a identidade ela está no centro. Depois você tem o comportamento, depois você tem o resultado. Então é como se fosse uma bola dentro do outro. Identidade, comportamento, resultado. E depois do resultado tem o medo, que é uma outra parte assim que faz essa analogia de quando você tem uma crença, ela passa por esses estágios também. E voltando ao estudo, ele define isso como resistência identitária. Quando você tenta modificar uma ideia ou você tem uma identidade, uma crença que faz parte da sua identidade e por que que ela é difícil de mudar. Então ele mostra que isso é uma resistência identitária, é como se você estivesse perdendo a sua identidade. Então, vou deixar aqui o link desse estudo, né? Se você interessar em saber mais sobre, vou deixar aqui para você ler. E tem outro estudo que eu vi, e tem um outro estudo que eu vi desse ano, da revista Collabra Psychology. Vou deixar aqui também, não sei se estou falando do jeito certo aqui. Ela investigou quando e como as pessoas mudam de opinião. E a resposta, muito interessante, quando elas se sentem seguras emocionalmente. Ou seja, a mudança, ela não vem só de um argumento. Ah, fulano, o que que você acha? Ah, eu acho isso. Ah, então também eu vou achar isso. Não é bem assim. O buraco é mais embaixo. Quando você se sente segura emocionalmente para mudar de opinião, aí que você muda. E isso é muito interessante, porque vem contexto relacionado a isso, vem acolhimento, vem experiência. E é bem o que a gente falou. Por que que a gente não muda de ideia quando a gente estava lá na escola? Por que que a gente tinha receio de falar a nossa opinião? E muitas vezes também, porque a gente não estava seguro emocionalmente para chegar e falar que a gente é contrário ao que vocês estão falando, ou a gente não tem, sabe isso? Era difícil para a gente ter essa opinião formada, porque a gente não estava seguro. E quando a gente muda de opinião, a gente tem que ficar muito feliz, porque a gente está seguro emocionalmente para mudar de opinião, entende? Então, eu achei muito interessante esse estudo que fala sobre isso também. Vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem saber mais sobre. E o que muda mais a cabeça? Eu fiquei pensando sobre isso também. É uma conversa ou uma vivência? Ou é um ambiente? Pensar em talvez como você mudou de opinião, como que você tinha uma opinião e agora você tem outra. Como que começou esse start? Foi um processo? Ou seja, vivendo, experienciando. Foi um ambiente? Depois que você entrou naquele ambiente com aquelas pessoas, você modificou essa forma de pensar? Foi uma conversa que você teve com alguém que você gosta muito, que você acredita no que ela fala, que modificou? Todas essas variáveis aqui eu mudei de opinião. Várias variáveis. Com conversa eu já mudei de opinião. Com vivências, igual eu já falei aqui. Com
o ambiente. Às vezes eu tinha uma mentalidade, eu entrei no ambiente, eu comecei a ter outra mentalidade. Então, por isso também tem que ficar atento, né, aos ambientes que você tem entrado. E conversas, eu não me importo de ver que a minha opinião estava errada, sabe? Eu até agradeço por ter visto que minha opinião não estava certa, estava errada. Eu agradeço por isso. Não, na verdade, entende? Eu gosto disso. Então, em conversas, eu já mudei muito de opinião, conversando com as pessoas. E às vezes eu fico pensando também em pessoas que me ajudaram a mudar sem me forçar também, porque esse processo de forçar é meio foda, porque, igual eu falei, às vezes você precisa de passar por aquilo. Mas quando a pessoa fala com respeito, fala com exemplos, fala com cuidado, né? Cuidado com o seu processo, o seu tempo, sua evolução, é, você consegue mudar e melhorar. Então, assim, quem você está pensando aí que te ajudou a mudar de ideia? Pode marcar essa pessoa, pode enviar esse podcast para ela, porque ela precisa de saber que ela foi útil na sua vida e que com certeza fez você evoluir e te colocou ali, igual o estudo fala, em uma segurança emocional para mudar de ideia. Que opinião você defendia com unhas e dentes e hoje você pensa diferente? Pensa aí em algo que você, tipo, defendia, e hoje você fala assim, não era bem assim. Unhas e dentes mesmo, aquela coisa assim, que nem você mesmo achou que você mudaria de opinião. E qual foi a última vez que você pensou, caramba, eu mudei mesmo? Qual foi esse start? Esse start é muito bom, gente. É muito bom você falar assim, gente, realmente, mudei. Pensa aí, algum momento da sua vida que você sentiu essa mudança acontecendo. E outra questão para a gente pensar: tem alguma crença que você abandonou e se sentiu, de certa forma, leve depois? Eu gosto desses questionamentos porque faz a gente pensar na nossa mudança, no nosso processo, em como que a gente vai evoluindo. E, e outro ponto, já te julgaram por mudar de ideia? Já te julgaram? Ah, então agora quer dizer que você tal, tal, tal. Entendeu? Já te julgaram? Eu acho interessante essas perguntas para a gente pensar que tá tudo bem mudar de ideia. Tá tudo bem. Você não é a mesma pessoa há 5 anos atrás e que bom. Que bom que você evoluiu, minha filha. Acho que de certa forma todo mundo evolui. Em qualquer grau que seja, todo mundo evolui. Mas tem gente que evolui rápido demais em algum ponto. E você se assusta, você fala assim, nossa! E ao mesmo tempo tem pessoas que demoram a vida inteira para evoluir em algum aspecto ou evoluir visivelmente. Eu acredito que existem essas diferenças de mudança também. Tem gente que muda abruptamente e você vê assim, nossa, fulano de tal agora é assim. Ou fulano de tal agora tá assim. Enquanto que você vê a pessoa anos e anos a mesma coisa, aí depois lá no finalzinho, nossa, essa pessoa ao longo do tempo ela foi mudando. Hoje, mas tipo, não foi abruptamente, foi anos e anos. Você viu a pessoa durante 20 anos fazer a mesma coisa ou modificando lentamente. Então, assim, todo mundo tem esse processo de evolução. Todo mundo evolui em algum grau, até porque, né, gente, a gente tá aqui para evoluir, né? Como espírito, a gente tá aqui para evoluir. Então, a gente tem que acontecer isso de certa forma. E outra pergunta: qual opinião antiga sua te dá risada hoje? Eu tinha essas que eu contei aqui. E você já mudou de ideia sobre maternidade, amizade, sucesso? Vários podcasts que eu escuto aqui no Spotify, ao longo do tempo eu fui modificando minhas opiniões a respeito disso. Sobre, nossa, tem muitos podcasts bons que falam sobre isso, que fazem a gente questionar a nossa opinião e a gente, como observador, começa a observar, você realmente acredita nisso? É isso mesmo que você encara como sucesso?
É esse tipo de amizade que você quer? Sabe? Até mesmo sobre maternidade, eu lembro que antigamente, nossa, não podia nem cogitar a hipótese de falar sobre ter filhos, algo nesse sentido. Eu falava não na cara, assim, não, não quero, não. E tipo, de uns 5, 6 anos pra cá, isso mudou. Essa opinião foi mudando, sabe? E a gente amadurece, né? A gente amadurece. Casamento também era uma coisa que eu não considerava ser algo que eu queria. Eu simplesmente queria só juntar mesmo e pronto. E isso foi modificando. Hoje eu penso em casamento, hoje eu penso em maternidade. E eu gosto disso, eu gosto de saber que eu tô mudando de opinião, eu tô mudando de estilo de vida, eu tô mudando. Não tô sendo a mesma pessoa o tempo todo, eu tô evoluindo. Então é isso, gente. Mudar não é um sinal de fraqueza, é um sinal de crescimento. É sinal de que você se escuta, se permite, você atualiza, você conversa com as pessoas, você aumenta seu conhecimento sobre os assuntos. Então, assim, vamos celebrar essas metamorfoses da vida, as nossas, as dos outros. Gente, eu tô, assim, nesses últimos anos impactada e muito feliz com as mudanças que eu venho vendo das pessoas. Eu tô gostando muito de acompanhar isso, de falar assim, nossa, eu lembro quando você pensava de tal forma e agora você pensa assim. E que bom que você pensa assim hoje, porque ver uma pessoa mudar com coragem, nossa, é incrível, é um privilégio, sério, eu sinto privilegiado de ver as pessoas mudando e é muito bom ver que a gente pode se permitir para isso também e usar essas pessoas como referência mesmo de que é importante. Ó, minha máquina ficou pronta, minhas roupas limpinhas. Se esse episódio te lembrou de alguma mudança que você viveu, me conta, deixa aqui nos comentários, manda um stories, me marca, vamos trocar ideias, vamos falar essas mudanças, vamos, vamos celebrar as mudanças que a gente construiu ao longo do caminho e é isso, gente. Fico muito feliz vocês terem ouvido até aqui. Muito obrigada por ouvir, obrigada por compartilhar, obrigada por estar aqui até agora. E é isso. Bye bye, até o próximo episódio.